Gostaria que os irmãos pegassem comigo agora, né, a carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 1 e diante, para que nós possamos então chegar a um entendimento da palavra do Senhor. A carta aos Gálatas que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? A carta que foi destinada para a igreja de Galácia, aonde Paulo foi pela primeira vez ali fazer a sua missão, né? E ali ele vai estar dizendo assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeições, para a verdade do evangelho permanecer entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tendo sido noutro tempo, não se me dá Deus. Não aceita as aparências do homem, esse digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procureis fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles também, e se apartou deles temendo-os, que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, da maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, direitamente, conforme a palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e é porventura Cristo ministro do pecado?
De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, Senhor Jesus, para entender, Senhor meu Deus, aquilo que a Escritura está querendo nos dizer, Senhor Jesus. Neste dia, Senhor, eu te peço, ó Pai Todo-Poderoso, abra nossa visão espiritual segundo a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, discernir dentro do nosso coração, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor vai querendo nos mostrar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, querido Deus. E a palavra que foi dirigida aqui pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 1 em diante, Paulo estava falando da discussão que estava se havendo ali por causa da religiosidade daqueles membros que estavam se infiltrando no meio dos cristãos. Aqueles cristãos que muitas das vezes eles vêm tentando deturpar a palavra do Senhor. Aqueles cristãos que muitas das vezes ele vem com um evangelho deturpado. E nós entendemos porque Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer de uma forma bem clara para nós, porque toda a carta aos Gálatas, ela vem abordar os gentios, para que nós possamos lutar contra as doutrinas judaizantes. E nós entendemos em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 6 em diante, vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, Paulo ali estava dizendo que ainda que nós mesmos, ou até mesmo os apóstolos, ou até mesmo um anjo que descesse do céu e pregasse um evangelho diferente, que não fosse o evangelho da graça, que não fosse o evangelho que fosse pregado, aquele mesmo evangelho pelo qual Jesus Cristo pregou para cada um de nós. Aonde Paulo vai dizer, as cartas aos Efésios, que é pela graça nós somos salvos. Mas os judaizantes que ali estavam, eles pregavam que se os homens não fossem circuncidados, ele não entraria no reino de Deus, eles não alcançariam a salvação. E nós começamos a entender aonde Paulo, ele quis estar em Jerusalém, juntamente com Tito, juntamente com os outros discípulos, para o primeiro concílio que ali esteve.
E ali Paulo está relatando exatamente isso aqui na carta aos Gálatas. E até mesmo ele relata de uma discussão que ele teve com Pedro. Onde no capítulo 13 vai dizer assim: e os outros judeus também dissimulavam com ele. Ele quem? Ele Pedro. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, nós começamos a entender que aquele povo, aqueles judeus fariseus, que estavam ali no meio do povo de Deus, que estavam infiltrados ali, eles estavam pregando uma palavra, onde a palavra não era a salvação de Jesus Cristo, e sim a salvação pela lei. Aonde Paulo vai combater este tipo de heresia. E estes tipos de heresias até hoje acontecem. Nós vemos movimentos religiosos fazendo grandes movimentos, fazendo grandes procissões, fazendo grandes vigílias, sem mesmo ter um entendimento da doutrina da graça, pregando que nós devemos fazer as boas obras, pregando os méritos de Cristo de uma forma totalmente deturpada, assim como esses cristãos, fariseus, judaizantes estavam pregando. Então nós começamos a entender aonde Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, ele estava se dissimulando. Porque estava com medo daquelas pessoas que estavam pregando doutrinas contrárias à palavra do Senhor. Mas Paulo, ele foi judeu. Paulo que foi um rabino. Conselho do Sinédrio. Então Paulo sabia muito bem do que se tratava. Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, no capítulo 10, olha o que Paulo diz para os judeus: irmãos, o bom desejo do meu coração, a oração de Deus por Israel, é para a sua salvação, porque ele dou testemunhos de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E a justiça é Jesus Cristo. E aqui Paulo vai dizer que eles têm zelo da palavra, mas não têm entendimento da palavra. E Paulo está lutando contra esse tipo de heresia na carta aos Gálatas. Ele começa pregando, no capítulo 1, o evangelho para os gentios, mas não o evangelho da circuncisão, e sim o evangelho da doutrina da graça. Nós vemos o apóstolo Pedro. Se nós pegarmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vamos entender de forma mais clara o concílio que teve em Jerusalém. O concílio que os crentes adotaram, porque ele aborda a doutrina da graça. Mas no capítulo 1, já do capítulo 15,
no versículo 1 de Atos dos Apóstolos, nós começamos a entender as práticas que os judaizantes pregavam. E então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha que heresia eles estavam pregando ali. Nós começamos a entender, irmãos e irmãs, que está ouvindo, o que a religião tem feito na igreja primitiva aqui. E nós começamos a entender aquilo que Pedro vai dizer no capítulo 11, no versículo 11 do mesmo capítulo, do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Pedro está falando que nós somos salvos pela graça, pelo favor não merecido. E não pelas obras. Não por nos circuncidardes. Não é porque nós nos abstemos das coisas mundanas, não. Nós fazemos isso porque Cristo ele chamou a nós a tirarmos os nossos carrapichos. Mas muitos acham que estando dentro de uma religiosidade, do movimento religioso, ela vai ser salva porque ela está dentro daquele movimento religioso. E que se ela sair de dentro daquele movimento religioso, ela não será salva. Quando na verdade Cristo já morreu por nós para nos salvar. O sangue de Cristo ele foi suficiente. A graça que se derramou quando Cristo morreu foi suficiente. Então nós começamos a entender que o apóstolo Paulo, ele estava lutando contra os religiosos da época. Nós começamos a entender que Paulo estava lutando contra os que pregavam o evangelho deturpado. O evangelho que pregava a lei. E hoje nós não vivemos mais a lei, mas no tempo da graça. Mas nós temos que entender que esse tempo da graça irá passar. Esse tempo da graça irá se findar. Quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, nós seremos julgados. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas a salvação não, ela é dependente de cada um de nós. Porque nós somos salvos pela graça. E Pedro estava errado. Mas eu me pergunto e pergunto a você, talvez você está no movimento religioso e esse movimento religioso eles te tratam como leigos. Mas aqui nós vemos que Pedro, ele era o líder. Após Jesus Cristo morrer, Jesus Cristo deixou um líder entre os apóstolos. E esse líder era Pedro. Pedro era um líder, mas foi necessário que um apóstolo chamasse a atenção dele. Porque Pedro era uma pessoa humilde. Mas se Pedro tivesse se engrandecido na fé, se Pedro tivesse se engrandecido no cargo que ele ocupava, o que teria acontecido? E é interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 11, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ou seja, Pedro estava errado. Porque estava ficando do lado dos judaizantes. Ou seja, aquilo que se fala no último versículo que eu li, no 21, vai dizer assim, não aquilo que é a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. Ou seja, a cruz do Calvário não valeu de nada. A morte de Cristo não valeu de nada. Era isso que Paulo estava dizendo para o apóstolo Pedro.
Porque Pedro se levantara na hora que aqueles judaizantes chegaram. Ele se apartou dos gentios que ali estavam e se sentou do lado dos judaizantes, aqueles que pregavam outras doutrinas. E ele era o líder espiritual daquela igreja. E foi necessário ser chamado a atenção. Pedro, que tinha caminhado com Jesus. Pedro, aquele homem pescador humilde, foi necessário ser repreendido pelo apóstolo Paulo. E eu me pergunto, e pergunto a cada um de nós, que vivemos num movimento religioso, será que quando você repreende o teu líder religioso, ele te escuta, ou ele te trata como um leigo, aonde ele coloca entre você e ele um abismo, aonde os dogmas de fé, eles são maiores do que o entendimento da palavra. E eles te tratam como leigos. Eu quero falar para você, nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Talvez esta palavra que eu trouxe neste final de tarde, início de noite, que eu ministrei ao teu coração, tenha sido suficiente para o entendimento da palavra, para o entendimento de nós fugirmos da religiosidade, para nós fugirmos dos atos litúrgicos e viver a doutrina da graça, aonde nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas somos salvos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o poder a cada um de nós de se tornar filhos dele, mas crendo em Jesus Cristo. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.